Quem já sofreu um branco na hora de fazer uma prova sentiu na pele a dor de não ter uma memória de longo prazo bem trabalhada. Por isso que hoje eu trago aqui para vocês 5 maneiras de que a gente pode trabalhar a nossa memória de longo prazo com crianças. Isto mesmo, nós podemos aplicar isso com os nossos filhos ou com os nossos alunos. E provavelmente a maioria de nós não fez nenhuma dessas atividades e por isso que justamente padecemos tanto com este mal de não ter uma boa memória como nossa aliada nos momentos que mais precisamos. E por a gente ter sentido na pele é que a gente não quer que os nossos filhos, que as nossas crianças percorram este mesmo caminho, não é mesmo? Por isso que é tão importante a gente poder ir trabalhando com eles desde o mais cedo possível essa habilidade que é fundamental para termos ótimos resultados. Bom, e hoje eu quero trazer aqui para vocês uma indicação de um livro infantil que assim vai ter a maioria das atividades que eu vou aqui propor para vocês, que é esse daqui, ó. Ele é um livro assim que ele tem cantigas, tem quadrinhas, tem parlendas, tem trava-língua, tem adivinha, tem a maioria das coisas que eu vou aqui propor para vocês, que são temas que são do interesse da infância mesmo, próprios para isso, e que, portanto, são ótimos para a gente poder tirar daqui material para a gente ir aplicando essas atividades. Bom, a primeira delas, como que a gente consegue começar a trabalhar a memória de longo prazo com os nossos filhos? E lembrando aqui, o que é uma memória de longo prazo? É aquela informação que a gente recebeu, que passou pela nossa memória de curto prazo, ou seja, foi para nossa cabeça, a gente lembrou ali na hora, mas depois de um tempo a gente ainda continua lembrando, né? Vai passando os dias e a gente não se esquece dela. E eu já fiz 2 vídeos aqui no canal falando para vocês das 3 camadas da memória, e aqui destinado ao público adulto, né? Para quem quer entender melhor a forma como o nosso cérebro vai aprendendo e memorizando certos tipos de informações, por quanto tempo elas ficam, como que faz, né? Então, se você quer entender melhor sobre isso, tem esses vídeos aqui explicando. Mas vamos lá, Jennifer, quero uma coisa mais prática, objetiva. Tudo bem, né? Memória de longo prazo. Qual que é a primeira maneira com que a gente consegue trazer isso para a criança, né? Logo a criança que tem tanta dificuldade em se concentrar, em poder parar para tentar memorizar alguma coisa. Bom, a primeira forma que a gente traz isso para ela é trazendo algo do seu interesse, é algo que chama muita atenção de crianças, até mesmo de bebês, você já percebe, né? Tem uma diferença muito grande quando você tenta ler uma historinha para o seu filho, para quando você canta uma musiquinha para ele. Parece que a música sempre chama mais a atenção ali da criança, né, pela sua sonoridade, do que as palavras sozinhas. E por isso que a primeira maneira com que a gente consegue trabalhar essa memória de longo prazo com as nossas crianças é a partir das cantigas e das parlendas. E cantigas simples, pessoal, cantigas folclóricas, né, como meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Coisas assim, né, que a gente já ouviu tanto essas musiquinhas. São musiquinhas curtas, pela sua própria melodia é mais fácil para o nosso cérebro poder ir memorizando elas e elas chamam a atenção das crianças. Então, conforme a gente vai expondo a criança a essa cantiga constantemente, né, através da repetição, isso vai entrando na cabecinha dela pelo seu próprio ritmo, pela sua melodia. Então, são elementos que estão presentes nas cantigas, nas musiquinhas, que ficam mais fáceis para as crianças irem memorizando. Ah, Jennifer, mas o que é uma parlenda, né? Cantiga eu lembro, mas parlenda, né? Porque a gente fica tanto tempo sem ver essas coisas que tem ali, às vezes, uma certa confusão do que é o que, né? Parlenda, gente, por exemplo, hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro. Tem tudo aqui nesses livrinhos aqui, ó. Então tem alguns a modelo, por isso que eu indiquei ele pra vocês, porque ele consegue tirar muito material. Então, assim, não tem uma melodia de fundo, né? Uma musiquinha tocando ao fundo, mas ele tem ali, ó, um certo ritmo, né? Uma sonoridade nas próprias palavras que também facilita para a criança poder memorizar isso, né? Bate no sino, o sino é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, sabe? Tem assim, sabe, como se fosse uma certa sonoridade ao fundo das palavras, por isso que fica mais fácil na hora de memorizar estas informações. E depois que a gente passou, né, por essa questão que é mais sonoro, assim, que é mais fácil, o que a gente também pode trazer para as nossas crianças? A gente pode trazer quadrinhas, né, que são estrofes ali de 4 versinhos, que também a gente encontra bastante no mundo infantil
e que chama a atenção das crianças. Tem esse daqui que é tão bonitinho. Se a tarde cair triste com ar de que vai chover, não te esqueça de meus olhos que choram por não te ver. Olha que bonitinho, né? Então assim, são temas assim fofinhos ou então engraçados, né? Que a gente pode ir colocando na memória dos nossos filhos, né? Sem nenhum pudor, sem nenhum tipo de preocupação e que só vai beneficiá-los. E depois que aí a gente pensa assim, né? Tudo bem, mas essas quadrinhas têm apenas 4 versinhos, né? A poesia em si, ela tem ali, né, a sua rima, que também favorece tudo isso. Então a gente, né, já não tem todo aquele ritmo ali da cantiga, né, mas ainda mantém um certo ritmo, uma sonoridade, de certa forma, nas palavras, né, que vai facilitando essa memorização. Mas qual que é a outra coisa que a gente pode trazer para os nossos filhos? A gente pode trazer a memorização de orações, pequenas orações. E se você é católico, né, você vai ter um repertório bem grande de oração, a começar pelas próprias jaculatórias, né? Ó, meu Jesus misericordioso, tende piedade de nós, né? Percebe que são frases assim pequenas e que delas aí você pode partir para um Santo Anjo, para uma Ave Maria e depois vai aumentando, né, o tamanho dessas orações. Ah, Jennifer, mas eu não sou católico, né? Sou protestante. Que tipo de oração, então, que eu posso trazer para o meu filho que ele vai conseguir lembrar disso facilmente? Você pode trabalhar com ele alguns versículos bíblicos, alguns provérbios, né? Que são trechinhos ali mais curtos e que, assim, até se ele for católico também, nossa, é ótimo para todo mundo poder ter essas coisas na nossa memória, né? Porque de cor é trazer o quê? Trazer essas lembranças ao coração da gente. E muitas vezes Deus até usa de coisas que já estão presentes na nossa memória para poder nos trazer uma palavra, para poder se comunicar com a gente. Então, trazer esses elementos para a nossa vida, para a nossa memória, para as nossas lembranças é algo que só tende a dar frutos que não vão parar de frutificar tão cedo. E outra coisa que a gente pode partir também para as crianças são poesias mais densas, né, mais assim, compridas, que vão exigir mais da criança, né? Vão desafiá-las mais e que a gente pode ir testando, porque a gente sempre tem que tentar o quê? Gradualmente, né? E constantemente ali e aumentando o nível de desafio que a gente vem propondo para as crianças, para ir desafiando mesmo elas, né? Para ir desenvolvendo da melhor maneira possível. A gente tem que ter assim uma certa ordem, planejamento, mas não podemos ter pudor de querer fazer com que as nossas crianças possam dar o melhor rendimento possível, né? Dentro de uma boa preparação da realidade de cada um, do seu próprio ritmo, mas sempre dando esse crédito a elas de que elas podem sim, né? Que elas podem se aprimorando cada vez mais. E que um autor ótimo, né? Que tem muitas poesias assim que são do mundo infantil, que chama a atenção da criança, é Olavo Bilac, né? Que foi considerado, né, o príncipe aí dos poetas, tá ali no topo, né, do pódio dos nossos poetas. E outra coisa, né, que quem não passou por isso e que não é apenas uma simples decoreba, que tem a sua importância, né, de lá na frente você usar desse conteúdo que você decorou, que nada mais é do que a nossa querida tabuada, né, porque algo que para a gente simples ou parece só decoreba, mas que também a gente sabe, né, que ali nos estudos matemáticos vão fazer uma boa diferença para a criança e que de certa forma a gente também está trabalhando a sua memória de longo prazo. Então percebam que são assim coisas simples, mas que a gente já vai se desafiando e vai podendo aprimorar melhor os nossos alunos, as nossas crianças. E se você não passou por nada disso, também isso vale trazer para a sua vida, porque trabalhar uma memória de longo prazo é algo que só tende a nos dar bons frutos. E se você gostou dessa dica e quer continuar tendo mais conteúdos como este, como poder ajudar as nossas crianças, ou então recuperando algumas coisas da nossa educação que nós nos perdemos, porque quando a gente olha para aquilo que a gente não fez, muitas vezes a gente entende o que faltou na nossa vida e por que a gente tem certos tipos de problema. Por isso que eu sempre gosto de correlacionar muito, né, a educação infantil com a nossa própria educação, que a gente deveria resgatar, que muitas vezes a gente não viveu ela adequadamente. E já fiz um vídeo aqui, né, da memória de curto prazo, em como trabalhar com as crianças. Tem esses outros vídeos de memória que eu mencionei para vocês no começo do vídeo, né, que aí já entra para quem quer compreender um pouco melhor esse tema. E é isso. Curtam esse vídeo, inscrevam-se nesse canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos e até a próxima!